Prontinho. Nada. Bom dia. Ui, perdão. Bom, gente, peraí, deixa eu só pedir para ele abaixar um pouquinho ali. Ô, pessoal, abaixa um pouquinho o som aí do Eloy, por favor. Bom dia. Pronto, gente. Vou dar uma baixadinha lá. Seguinte, hoje a gente vai dar continuidade na parte de ligações covalentes, entrando num subtópico, que é a parte de geometria molecular. A gente começou falando de estrutura da maneira com que os átomos compartilham elétrons para formar uma estrutura. Só que qual que é o problema? Ahm, quando a gente vai estudar, quando a gente vai estudar para vestibular, por exemplo, a gente precisa tomar contato com uma série de conceitos, como, por exemplo, volatilidade de uma substância, se uma substância é solúvel em água ou não, se uma substância tem caráter ácido ou base. São perguntas meio comuns em vestibular. Oi, não, não, zero. É, Só que qual que é o problema? Para você responder se uma substância é mais volátil que a outra, se uma substância é mais solúvel em água do que a outra, se uma substância tem caráter ácido ou básico, muitas dessas propriedades dependem da estrutura tridimensional da molécula. E é aí que entra a parte da geometria molecular. O que que é a geometria molecular? Ela é uma área que a gente chama de estéreo, o nome é bem esquisito, estereoquímica. Estereoquímica, tá? Essa palavra estéreo, ou pelo menos esse pedaço da palavra aqui, significa tridimensional. Então é a química tridimensional. É a química, é a parte da química que estuda a forma que as moléculas têm no espaço. Então, tipo, se eu pudesse olhar para uma molécula e visualizá-la, qual seria a forma dela? Isso é a geometria molecular. Muitas das coisas que, muitas das coisas que uma substância tem de comportamento, muitas das características que uma substância tem de comportamento passam por essa geometria. E qual que é o objetivo da aula? Não é simplesmente decorar as geometrias. Olha, essa geometria tal, essa geometria tal. É a gente aprender como que eu determino a geometria de uma molécula. Por exemplo, você já ouviu falar que a água é angular? Provavelmente em alguma aula de química, algum professor seu já falou: olha, a água é uma molécula angular. Por quê? Por que que ela é angular? É sobre isso que a gente vai falar na geometria molecular. Quais são os fatores que fazem com que uma molécula tenha uma determinada forma espacial? E por incrível que pareça, por mais, digamos, microscópico que isso possa parecer, né? A gente tem técnicas de raciocínio para poder falar, olha, por causa desse fatores, a água é angular. Por causa desse fatores, o metano é tetraédrico. É basicamente isso que a gente vai fazer, tá? É, Na sequência, né, ainda dentro da parte de ligação covalente, por que que a gente estuda geometria? Porque a partir da geometria a gente vai estudar a polaridade da molécula. Tanto a geometria como a polaridade são duas coisas fundamentais para a gente entrar na parte de interações moleculares, tá? Saber determinar, primeiro, qual a forma funcional da molécula e, segundo, qual a polaridade dela. Se ela é polar, apolar, e onde está o polo negativo, essas coisas todas, tá? Isso já é meio que o fim da parte de ligação covalente. Bom, para estudar a tal da estereoquímica, a gente vai usar um modelo, tem um modelo, uma teoria, chamado teoria, o nome é bem grande, tá? Teoria da repulsão dos pares de elétrons
elétrons. Você vai prestando atenção no nome da teoria, porque ela já vai meio que se auto-explicando pelo nome. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Tá aqui. Só lembrando, né, pessoal, que camada de valência é o nome que eu dou para a camada mais externa do átomo. Dentro da ligação covalente, por que essa camada de valência é mega importante? Porque é justamente aqui onde estão os elétrons que o átomo vai compartilhar. Então, se um átomo vai fazer 3, 4, 2, 5 ligações, são justamente a partir dos elétrons da camada de valência, ok? Tá, o que essa teoria defende, assim? Qual que é o ponto central da teoria da repulsão? Ela vai dizer o seguinte, olha, toda molécula, eu vou fazer um esquema, tá? Porque acho que se ficar escrevendo fica meio prolixo. Toda molécula, fazer meio que um esqueminha. Ela tem o que a gente, não sei se vocês vão lembrar nas aulas de ligação covalente, que eu já venho dando esse spoilerzinho. Ela tem sempre um elemento central. Um elemento central. Esse elemento central é justamente o elemento em torno do qual todas as ligações vão se estabelecer. Muito bem. Como que o elemento central se comunica não? Como que o elemento central se associa aos outros elementos? Pelos seus pares de elétrons, certo? Então, o elemento central, ele tem pares de elétrons. Na CV. Depois eu vou, obviamente, tá, gente? Eu vou mostrar exemplos, a gente vai entendendo isso com o tempo. A teoria diz o seguinte: esses pares de elétrons que estão na camada de valência do átomo, eles vão se estabelecer ligações e vão formar pares, né? Então, eu tenho um elétron lá na minha camada de valência, eu vou fazer uma ligação covalente com o átomo, eu compartilho um elétron com ele, certo? O que que acontece? Quando esse átomo está ligado, todos esses pares de elétrons que ele usou começam a se repelir. Por quê? Porque são elétrons. Então, esses elétrons que o átomo tem na camada de valência, eles vão se repelir de tal maneira a ficarem o mais distante possível um do outro. Se um átomo central tiver em torno de si dois pares de elétrons, ele vai querer afastar. Se o átomo central tiver três pares de elétrons, ele vai querer afastar. Se o átomo central tiver quatro, cinco, seja quantos pares de elétrons tiverem em volta dele, ele vai querer afastá-los para minimizar a repulsão. E a geometria da molécula é determinada justamente por causa desse afastamento. Então, vou escrever assim, ó. Os pares de elétrons da CV, os pares de elétrons da CV se repelem de forma a assumirem, e essa é a parte importante, ó, de assumirem o maior ângulo de ligação possível. O maior ângulo de ligação possível. Nossa, tá alto, né? Ainda tá alto. Tudo bem. É, então, a forma da molécula vai depender de quantos elétrons existem em volta desse elemento. Então, toda vez que a gente determina uma molécula, quando eu quero determinar a geometria de uma molécula, o que que eu faço? Eu olho para o elemento central, conto quantos pares de elétrons ele tem, e a partir dessa contagem eu vou dizer, olha, a geometria é essa, ou essa, ou essa. Então, na verdade, a geometria, eu vou escrever assim, ó, a geometria molecular, isso é porque eu falei que eu não ia escrever muito, né? É, vírgula. Portanto,
vírgula, resultado do número de elétrons da CV. Do número de pares de elétrons trons na CV. Comando vermelho, né? CV. Então significa o seguinte, pessoal, estudar geometria molecular é fazer um estudo de casos. Como assim estudo de casos, Danilo? Eu vou pegar um elemento central, com, sei lá, 2 pares de elétrons na camada de valência. Vou ver qual é a geometria dele. Depois eu pego um elétron com 3 pares de elétrons, um átomo com 3 pares de elétrons. Determino a geometria. Eu vou determinando a geometria de acordo com o número de pares eletrônicos que o cara tem na camada de valência. Tá? Eu vou mostrando para vocês vários exemplos. Eu vou mostrar até 6 pares de elétrons. Tá? Até 6 pares. 2, 3, 4, 5 e 6. Com isso, você já tem uma série de geometrias moleculares. Tá? Vamos lá. Vamos começar com o caso 1. Caso 1. Átomo central com... Presta atenção nessa expressão aqui, que ela é uma expressão meio esquisita, mas eu explico o que ela é. Número estérico. 2. Ó, o primeiro caso que a gente estuda de geometria molecular é o caso do átomo com o número estérico 2. O que é número estérico? Bom, o número estérico é justamente o número de pares de elétrons que vão determinar a geometria da molécula. Tá? Então quer dizer que o cara tem 2 pares de elétrons em torno de si. É isso. Tá? A gente vai ver que esse número estérico pode ganhar outras situações. Eu vou explicar com alguns exemplos aqui. Eu vou começar com esse exemplo bem bizarro. Ó. Olha para essa molécula aqui. BeH2. Isso é um exemplo de molécula formada por um átomo de berílio e 2 hidrogênios. Tá. Como que essa molécula é? Qual que é a estrutura molecular dela? O elemento central, pessoal, é o berílio. É o berílio. O berílio, ele tem 2 elétronzinhos na sua camada de valência. Inclusive aqui, é muito louco, porque a gente já começa a aula de geometria molecular dando um caso de um átomo que não obedece ao octeto. Olha que interessante. O berílio, quando ele se liga com o hidrogênio, ele forma esse tipo de molécula aqui, ó. Essa é a estrutura do berílio, tá? Tá. O que a teoria da repulsão dos pares de elétrons de banana diz? Diz assim, olha, as ligações berílio e hidrogênio precisam estar em um ângulo que as torne o mais afastadas possível. Então, o nosso pensamento é, qual deve ser o ângulo que essas duas ligações podem assumir de tal maneira a ficarem o mais afastadas? Nesse caso, pessoal, só tem uma possibilidade. A molécula vai formar uma estrutura assim, ó. Peraí, deixa eu falar com ela rapidão. Tá vazando demais o som. Amigo, você pode só baixar um pouquinho, tá vazando muito som. Pra caralho. Não sei por que que tá desse jeito. Tá vindo aqui nessa sala, tá vindo meu som aqui? Tá vindo meu som aqui? Não? Nossa, daqui tá vindo muito. Melhorou. Então, gente, qual que seria a geometria que torna essa molécula mais feliz? Porque tem essa questão, gente. Deixa eu explicar essa história de feliz, né? Imagina que eu sou berílio e eu tô ligado com 2 hidrogênios, tá? Na minha mãozinha aqui. E os meus braços são as ligações. Na vida real, essas ligações, elas se movimentam. Só que, por exemplo, se eu conseguisse tentar deixar essas ligações paradas, a situação que as tornaria mais estável seria essa daqui. Se eu tentasse puxar uma ligação para próxima da outra, como essas ligações são feitas por pares de elétrons, a tendência disso aqui é fazer o quê?
abrir. Então, essas ligações, elas tendem a manter isso como se fosse uma situação fixa, tá? E esse ângulo aqui é o ângulo de 180 graus. Existe toda uma coisa sobre essa história de você decorar ângulo de ligação. Isso não é importante. Por que que a gente põe o ângulo de ligação às vezes, pessoal? Porque a gente quer mostrar para vocês por que que ele é linear. Então, quer dizer, quando você fala que o ângulo de ligação é 180 graus, você está dizendo que ela é linear, tá? Beleza? Então veja, para a gente tentar transformar as coisas em regras, né? Todo átomo central, o número estérico 2, forma moléculas lineares. Tudo bem? Só lembrar o que significa esse termo número estérico, né? O número de pares que ele está usando ali na ligação. Agora veja, tem algumas outras moléculas que são lineares, mas eu gostaria de comentar também. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu só escrever aqui, ó. Geometria, geometria linear. Linear. Tá bem? Uma outra molécula que tem mais duas que eu queria comentar aqui. Uma outra que é famosa é o gás carbônico, o CO2. Vamos dar uma olhada nessa molécula que ela tem um detalhezinho aqui. O carbono é o elemento central, certo? Quantas ligações, quantos pares de elétrons o carbono tem na camada de valência? Hã? 4. O oxigênio é um elemento que tem 2 elétrons desemparelhados, da 6A. Então ele faz ligação dupla com o carbono aqui, ó. Ó. E do outro lado também. Ó. Presta atenção nesse caso, porque ele tem uma coisa que você pode confundir se você não entender direito. Se você me perguntar assim, Danilo, quantos pares de elétrons o carbono está compartilhando? 4. Só que tem um detalhe. Ao compartilhar esses 4 elétrons, isso no caso do CO2, a gente observa que 2 pares estão com oxigênio juntos, que é a ligação dupla, né? E os outros 2 pares aqui também com uma ligação dupla. Qual que é a questão, gente? Esses 2 pares aqui, ó, que eu estou apontando com o meu dedo, eles não podem se repelir, porque eles estão conectados ao mesmo átomo. Assim como esses 2 pares aqui, ó, também não podem se repelir. Os pares que são, nem sei usar essa palavra, repelíveis, vamos colocar assim, são os pares que estão sendo compartilhados com outros átomos. Então, embora o carbono esteja fazendo 4 compartilhamentos, ele tem um número estérico 2, porque ele está fazendo 2 ligações duplas, tá? Então, nesse caso, a geometria também é linear. Aqui, beleza? Então, qual que é a moral da história? O que que você vai contar como par de elétron que repele? Ligações simples, contam cada uma como um número estérico. As ligações duplas também contam como um número estérico só. Então, aqui é um número estérico, aqui é outro número estérico, tá? Você quer ver um bom exemplo do que você pode generalizar para número estérico? Coisas que se repelem. Então, aqui eu tenho isso que repele isso, tá? E um outro exemplo também, para mostrar para vocês o que pode ser um número estérico também, é nesse outro composto aqui, ó, no ácido cianídrico. No ácido cianídrico, que também é uma molécula que tem carbono, o carbono, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele faz uma simples com hidrogênio e uma tripla com o nitrogênio. Ó. Observe uma coisa aqui, gente. Esse carbono aqui, ele está fazendo 4 ligações, sendo 2 duplas. E eu contei cada ligação como um número estéreo.
Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho um carbono fazendo 3 compartilhamentos ao mesmo tempo com o nitrogênio. Só que esses 3 compartilhamentos, como eles são feitos com o mesmo átomo, eles não podem se repelir. Então, isso tudo conta como um número estérico e isso conta como um número estérico. Então, eu tenho molécula linear de novo. Aqui, molécula linear. Aqui, tudo bem? Beleza. Então, até aqui, o que que a gente está entendendo como número estérico, né? Ligações simples, ligações duplas, ou, eventualmente, ligações triplas. Tudo isso conta como um número estérico, tá? Caso 2. Caso 2. Átomo com número estérico 2. Átomo central, 3, perdão. Átomo central com número estérico 3. Aqui você tem duas situações, tá? Estérico 3. Se você for estudar isso por alguma apostila, por exemplo, na apostila de teoria tem um resumo sobre isso. Em alguns livros, ou apostilas, os caras chamam isso aqui, esse número estérico, de nuvem eletrônica. Então é normal, às vezes, é o átomo central com duas nuvens eletrônicas. O átomo central, tá? Então, se vocês virem esse termo aqui no contexto de geometria, é a mesma coisa. Bom, vamos começar com... Tá, já sei. Essa molécula aqui, ó. Eu vou tentar pegar moléculas que a gente já desenhou na lousa na aula de ligação covalente, tá? Para a gente poder lembrar das estruturas. Nessa molécula aqui, ó, o carbono é o central. Só que esse carbono aqui, ele não está com o número estérico 2. Por quê? Porque a geometria da molécula, a estrutura dela é assim, ó. Ó. Essa é a geometria da molécula, a estrutura dela. Tá? Para quem lembrar um pouquinho de orgânica, tá? Isso é um aldeído. Isso é um aldeído. Bem? Ó, carbono, uma nuvem, outra nuvem, terceira nuvem. Terceira nuvem. Tá, agora vamos pensar o seguinte. Se a molécula fosse assim, a gente teria aqui um ângulo de 180 graus entre esses dois átomos, e aqui eu teria um ângulo de 90. Então daria 90, 90 e 180. O que que a gente pode pensar? Será que essa é a forma onde esses ângulos estão o mais afastados possível? Tudo bem que com esses dois, ok, né? 180. Mas essa terceira nuvem, ela vai também empurrar as duas. Então, talvez a geometria mais plausível para isso seja uma geometria onde uma ligação está para cima, as outras duas ligações estão para baixo, de tal maneira que os átomos aqui, ó, eles formam pontas de um triângulo. E nesse caso, esses ângulos aqui, ó, seriam todos iguais e somando 360 graus. Tá? Só que aí o que que aconteceria? Você não teria 180 aqui, mas você também não teria 90 aqui. Então você tem um equilíbrio aqui de 120 para cada lado, são ângulos de 120 graus, tá? Isso é uma geometria também. Essa geometria, ela é chamada de geometria trigonal. O que que significa trigo? Na matemática a gente usa trigo quando eu quero estudar triângulos, né? Trigonometria é o estudo da geometria lá no triângulo retângulo, enfim. Então esse termo trigonal vem de triângulo. Só tem um outro detalhe aqui que é bem importante. Não agora, mas daqui a pouco. Qual a diferença de uma coisa bidimensional para uma coisa tridimensional?
Uma coisa bidimensional é uma coisa plana. Uma coisa plana. Então, por exemplo, a lousa, ela é bidimensional, porque eu só posso escrever na direção do eixo X e só posso escrever na direção do eixo Y, tá bem? Essa molécula é uma molécula bidimensional. Por quê? Ela não tem profundidade. O que eu quero dizer com isso? Todas essas ligações aqui, ó, estão alinhadas no mesmo plano. Isso é muito importante, vocês não têm noção como isso aqui é importante para a orgânica, gente. Isso aqui vai estar na base da isomeria, tem uma porrada de coisas. Então, quando a gente fala que uma molécula é plana, quer dizer que todas essas ligações estão planificadas. Então, por causa dessa situação, a gente vai chamar isso aqui de plano também. Geometria trigonal planar, tá? Moléculas que são planas têm um monte de propriedades especiais que as moléculas que não são planas não têm, tá? Isso a gente vai discutir ao longo do tempo. Por que que a molécula, então, é trigonal? A molécula é trigonal porque essa situação é a situação que minimiza a repulsão de elétrons, tá? Tudo, gente, tudo é energia. O que eu quero dizer com isso? Essa molécula ela tem uma energia. O problema é que essa energia ela pode ficar maior ou menor dependendo dos ângulos. Então, quando a gente fala que a geometria da molécula é essa, o que que nós estamos querendo dizer? Que essa geometria faz com que a molécula seja o mais estável possível. A molécula tem a menor energia possível. Daí vem a história da gente falar dela. Agora, nem sempre uma molécula que tem átomo central com 3 nuvens vai ser assim. Vou dar um exemplo de uma outra molécula. SO2. No SO2, o elemento central é o enxofre. Não sei se vocês lembram, mas para o enxofre se ligar a 2 oxigênios, o que que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma dupla. Só aqui o hidrogênio. Só aqui o enxofre já usou quantos elétrons? 2. Aí ele vai fazer mais uma dativa com outro O. Então aqui ele empresta mais 2. E ainda sobra mais 2 porque ele é da 6A. Então se você fizer a contagem, ó, 2, 4 e 6. Ok? Professor, mas espera um pouquinho. Eu não estou vendo 3, número estático 3. Então, é aqui que a coisa começa a ficar legal. Tá vendo esse par de elétron aqui? Ele não está ligado a ninguém. Mas não é porque ele não está ligado a ninguém que ele não vai repelir os outros. Não sei se vocês lembram, quando a gente começou a fazer aula de distribuição eletrônica, eu chamava esses elétrons de não ligantes. Vou colocar esse nome aqui, ó. Elétrons. Nossa, ficou tão pequenininho, né? Elétrons. Elétrons não ligantes. Os elétrons não ligantes também contam como um número estérico. Ou seja, também contam como uma nuvem que repele as demais. Então, veja, se esse par de elétron tem que repelir essas nuvens, significa que o ângulo entre essas 3 coisas aqui, ó, precisa ser assim. Então, eu vou tentar desenhar uma molécula onde isso, essa dupla e o par de elétron formem um ângulo de 120 graus. Tá? Fala, Sara, que você ia perguntar alguma coisa, desculpa. Não, emparelhados. Esses dois aqui, o enxofre é assim, ó, lembra? Uai, mas pera um pouquinho, é diferente. Esses dois pares de elétrons estão ligados concomitantemente a um átomo. Que sozinhos? Qual sozinho? Esse?
Mas esse é o elemento central? Entendeu qual é o problema? Quem manda no bagulho é esse cara. É ele quem vai dizer como que essas ligações vão se organizar. Por isso que tudo gira em torno do elemento central. É claro que esses pares podem vir. Por exemplo, o oxigênio tem um monte de par de elétron. Eles vão ficar tudo repelindo. Mas isso não conta para a geometria da molécula. Ele é o cara que determina. Então, nesse caso aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar desenhar uma molécula assim, ó. O enxofre aqui, a ligação dupla para um lado, a ligação da ativa para o outro, e o par de elétron eu vou colocar aqui em cima, ó. Como se ele fosse uma pseudo-ligação, né? Não tem nada aqui, mas ele está repelindo os três aqui, ó. Então a gente tem 120 graus aqui, 120 graus aqui e 120 graus aqui, tá? Embora não tenha átomo encaixado aqui, esse par acaba repelindo as duas ligações, tá? Eu queria, antes de falar do nome da geometria, deixa eu fazer um comentário muito importante. Toma cuidado como você estuda essa porcaria. Por quê? Dá uma olhada numa coisa aqui. Eu tenho uma molécula de 3 átomos, tá vendo? Ó? E ela tem essa geometria meio torta. Eu tenho moléculas de 3 átomos que têm geometria não torta. Qual a diferença entre as duas? A questão do número de elétrons repelentes, tá? Aqui você tem uma geometria linear porque você não tem um par de elétrons sobrando. Por exemplo, se eu pudesse tirar esse par de elétron daqui, ó, ao tirar o par de elétron daqui, certamente a geometria dela ficaria linear. Mas não tem como você tirar o par de elétron de um átomo, ele está lá. Tá? Bom, como é que eu vou chamar essa geometria? Eu não posso chamar ela de trigonal por um motivo muito simples, né? Porque não tem um átomo aqui, ó. Tá sem esse átomo. Então eu vou olhar para a molécula como se eu estivesse olhando para um chapeuzinho, assim, ó. Essa geometria, para diferenciar daquela, a gente vai chamar de geometria angular. Angular. Geometria angular. Como que você transforma isso numa regra, se você quiser? Você pode pensar o seguinte: quando o átomo tiver 3 de número estérico, você pode ter duas geometrias possíveis. Se os 3 números estiverem com outros átomos aqui, ó, a gente chama isso aqui de nuvem preenchida, porque tem o átomo ali. Aí a geometria forma esse triângulo. Se tiver um par de elétron livre, opa, aí a geometria vira angular. Então você tem assim, elemento com número estérico 3. Se as 3 nuvens estiverem cheias, se elas estiverem cheias, geometria trigonal. Se uma delas estiver vazia, ou seja, duas cheias, ela passa a ser angular. Tá? Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Pessoal de casa também? Tudo certo? Agora vamos colocar um quarto par de elétrons. Com 4 pares. Putz, a gente tem várias geometrias. A gente tem 3. Caso 3. Átomo. Átomo central. O número estérico 4. Número estérico 4. O que que acontece?
acontece aqui? Da mesma forma que aconteceu naquele caso anterior, que o átomo tem 3 pares, né? E eventualmente um dos pares pode estar sozinho, né? Aqui também. Aqui a gente vai tentar imaginar um átomo que tem 4 pares. E aí nós vamos começar fazendo assim: 4 pares com os 4 cheios, 4 pares com 3, e assim por diante, tá? Vamos lá, o primeiro caso, deixa eu ver qual que eu vou colocar. Vamos pegar o mais fácil, vai. CH4. Metano. O metano é um elemento onde o carbono está fazendo 4 ligações, só que as 4 ligações são simples, ligado a 4 hidrogênios. Então, normalmente, quando a gente vai desenhar a estrutura do metano, a gente faz isso aqui, ó. Ó, tudo bem? Se o metano tivesse essa geometria de verdade, cada ligaçãozinha dessa aqui, ó, teria que formar um ângulo de 90 graus. Então você teria 90, 90, 90 e 90. É claro que, para uma molécula de 2 dimensões, isso seria o maior ângulo possível. Agora, e se eu desenhasse uma molécula em 3D? Aí a coisa começa a melhorar. Por quê? Quando eu desenho essa molécula em 3D, eu consigo fazer esses átomos numa conformação onde o ângulo é um pouquinho maior que 90 graus. Qual que é a geometria para isso aqui? Você tem que imaginar assim, ó. Vocês já ouviram uma figura chamada tetraedro na matemática? O que é um tetraedro? Ele é um sólido. Tetraedro é um sólido tridimensional que tem 4 lados. Por isso chama tetraedro, né? A gente costuma, na matemática, a gente costuma desenhar tetraedros assim. Eu desenho assim, ó. Aqui está a base do tetraedro no chão. Aí você tem os lados assim, ó. É sempre difícil desenhar um dos lados, né? Ó. Então você tem um ladinho aqui de baixo, um de trás, o da frente e o de baixo, tá? Agora imagina que no meio desse trem está o carbono. E em cada pontinha do tetra eu tenho os H. Tudo bem? Se a gente conseguisse fazer essa figura 3D aqui na nossa frente e medisse os ângulos, a gente viria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ó. Então imagina o tetraedro aqui no centro, aqui o tetraedro, lá dentro do tetraedro tem um carbono. Aí você tem uma perninha para cima, que é um H. Seria essa ligação aqui, ó. Aí depois você teria uma outra ligaçãozinha aqui, ó, um outro H. Tá vendo essas duas ligações aqui, pessoal? Essas duas ligações não estão no plano da lousa. Vocês entendem isso? Essa ligação aqui, ó, ela tá para fora assim, ó. Ela tá para fora. Essa daqui, ó. Vou pintar ela mais grossa. A ligação, quando ela tá pintada assim, eu não sei se vocês já viram esse tipo de desenho. Parece que a ligação tá mais grossa. Ela não é mais forte, não tem nada a ver com isso, tá, gente? É só para você mostrar que essa ligação ela tá saindo da lousa. Ela tá aqui na frente, ó. E a quarta ligação, ela tá lá atrás, ó. Lá atrás do tetraedro, lá no fundo. Então eu tenho um H aqui e um H aqui, ó. Ô, gente, essa molécula aqui, é aqui que está o problema delicado da história. Ela não é uma molécula bidimensional, ela não é plana. Porque eu não consigo colocar todos os átomos no mesmo plano. Por exemplo, se eu apontar minha mão assim, ó, os únicos átomos que eu consigo colocar no plano da minha mão são esse e esse. Esses três aqui, ó. Esse aqui tá para fora e esse aqui tá para dentro. Tudo bem isso? Isso é uma molécula tridimensional propriamente dita. Aquela é bidimensional.
Essa geometria, por lembrar exatamente o esqueleto de um tetraedro, a gente vai chamar de tetraédrica. Tá? Fala, Duda, desculpa. Para trás e para frente. Também está para fora, só que para trás. É isso. Tá? Geometria tetraédrica. Tá? Aí um pequeno comentário, já, né? Já dá para a gente falar sobre isso, sobre o carbono. Vocês viram que cada exemplo tem um carbono. Ou seja, o carbono é um elemento muito versátil do ponto de vista de geometria. Né? Ele pode formar moléculas lineares, trigonais, que é o aldeído ali, né? E aqui ele está formando molécula tetraédrica. Tá? Isso aqui a gente vai estudar, o caso do carbono especificamente, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, na parte de orgânica. Tá? Eu vou falar um pouquinho por que que o carbono tem essas características. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um outro elemento central, com um número estérico 4, mas diferente. Esse aqui, ó. Gente, o carbono, ele tem 4 elétrons desemparelhadinhos. O nitrogênio tem 5 elétrons, de tal maneira que ele faz 3 covalentes e tem um par de elétronzinhos sobrando, ó. Agora, só para deixar claro, tá, gente? Por que que a gente fica insistindo muito nesse negócio de elétron que não está sendo usado? Você fala, ah, mas ele não está sendo usado, então por que que você está preocupado com ele? Por causa da geometria. Como que seria a geometria disso, hein? Hum, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar um tetraedro e vou tirar um dos átomos. Porque, gente, olha para isso. 4 nuvens. Olha para cá. Uma, duas, três, 4 nuvens. Independente de você ter nuvem que está com átomo, nuvem que não está com átomo, são 4 nuvens. Se são 4 nuvens, eu vou formar um tetraedro também. Ó, N, um, 2, 3 e 4. H, H e H. Olha lá. É como se fosse um tetraedro que você tirou essa parte aqui, ó. Quando você tira essa parte do tetraedro, isso aqui vira uma outra figura. Ela poderia ser chamada de tetraedro também, se você forçar um pouco a barra, ela também podia. Mas como a gente já tem uma outra geometria dessa com tetraedro, eu vou, eu vou dar uma diferenciada nela. Eu vou falar que isso aqui é uma pirâmide e a base dela aqui embaixo é um triângulo, tá vendo? Porque pirâmide pode ter base quadrada, pode ter um monte de base, né? Essa é uma pirâmide com base triangular. Então, a gente vai chamar ela de geometria piramidal, geometria piramidal trigonal. Piramidal trigonal. Alguém aqui pretende prestar o UEL? A UEL, ela é cheia de fazer umas questão, e segundo eles é interdisciplinar. E uma vez caiu uma questão na UEL, que era numa prova de matemática. Ele usava uma molécula, como exemplo, dava o comprimento das ligações, mas não falava geometria. E pedia para você calcular a área da base da molécula. Então, o que você tinha que fazer, né? Você tinha que ter uma noção de geometria, tinha que imaginar que o comprimento das ligações seriam as arestas, né, da tua figura, e aí fazer as continhas de matemática. Os caras não tem limite, né? Imaginação de examinador, os caras, sei lá o que eles estão fazendo da vida, falam, ah, já sei, vou fazer uma questão muito louca. Aí,
A gente tem o terceiro caso das 4 nuvens. Então, primeiro caso, todas as nuvens cheias, tetraédrica. Segundo caso, das 4 nuvens, 3 estão cheias, piramidal. O caso seguinte é o caso da nossa querida água. Existem 2 tipos de geometria angular. Vou mostrar para vocês. Aqui no primeiro caso, ó, primeira vez que apareceu geometria angular foi aqui, ó. Aqui apareceu geometria angular por quê? Porque o átomo central tinha 3 nuvens. Uma das nuvens estava separada, estava sozinha, ela repelia e formava um chapéuzinho com ângulo de 120. Na água vai acontecer uma coisa parecida. Por quê? Porque o elemento central. Opa, peraí. Porque o elemento central é o oxigênio, gente. E o oxigênio, não sei se vocês vão lembrar, ele tem sempre 2 pares de elétrons na sua camada de valência sobrando. Ele é que nem o enxofre, tá? Veja, se a água tem 4 nuvens, ela precisa que essas 4 nuvens estejam mais afastadas. Então, essas nuvens, elas vão formar as pontinhas de um tetraedro. Só que olha que coisa louca que vai acontecer, gente. Vou desenhar aqui. A gente não costuma desenhar os par de elétron, tá, gente? Mas eu estou desenhando para ajudar vocês a entenderem por que que a molécula é como é. Ó, é mais ou menos isso aqui que eu estou propondo, ó. No caso de 4 nuvens. Ó. No caso de 4 nuvens, eu tenho, quando as nuvens estão cheias, com átomos, né? Eu tenho um tetraedro. Se eu tirar um átomo daqui, aí eu tenho amônia, que é a piramidezinha. Se eu tirar mais um par, se eu tirar mais um átomo, aí eu tenho isso aqui, ó, só a perna do tetraedro. Por isso que esse ângulo aqui não é o mesmo ângulo daquele ali. Se você já ouviu falar da água, também você já deve ter ouvido o professor falar que o ângulo da água é de 109 graus. Por que que ele é de 109 graus? Porque ele é um pedaço de um tetraedro. E por que que nem toda molécula angular tem 109 graus de ângulo? Porque para a molécula ser angular, ela pode ser angular oriunda de um átomo com 3 nuvens ou de um átomo com 4. Se ela é oriunda de um átomo de 3 nuvens, o ângulo é 120 graus. Se ela é oriunda de um átomo de 4 nuvens, o ângulo é de 109 graus. Tá? O que que importa para mim e para vocês? Que a porra da água é angular. Tá? Porque o que vai determinar a polaridade ou não é justamente a geometria. Tá? Professor, mas por que que a água não é linear? Se a água fosse linear, eu teria esse elétron repelindo isso, que repele isso, que repele isso, que repele isso. Só que nesse caso aqui, pessoal, se a água fosse linear, as nuvens formariam ângulos de 90 graus. Você cairia no mesmo problema do metano, tá? Fala. Sim, 109, 109, 109, 109, tá? Cuidado aqui, tá? Só um detalhe, a soma não vai dar 360. Claro, porque é tridimensional. A gente só fala que a soma dá 360 quando os ângulos são planos, tá? Então, por exemplo, até a molécula trigonal era 360, somavam. Só que quando você solta, tira um átomo do plano, aí já era, tá? Casos especiais. Casos especiais. Aqui, esses casos especiais, gente, eles são mais casos, por exemplo, para quem vai prestar esses vestibulares muito conteudistas, o FGD, o FMS, porque eles gostam, às vezes, de cobrar uma outra coisinha desse tipo. Por que que a gente chama de caso especial? Porque, na verdade, são átomos que não obedecem o octeto. Por exemplo,
Eu vou pegar um caso aqui muito curioso. Eu vou pegar dois, na verdade. Casos especiais. Tá. Número estérico 5. Gente, vocês imaginam um átomo fazendo 5 ligações? Por que eu estou falando isso? Porque se um átomo fizer 5 ligações covalentes, quantos elétrons ele vai ter na camada de valência dele? Imagina um átomo fazendo 5 ligações. 10. Porque cada ligaçãozinha é um par. Então, assim, é um átomo que não está com octeto. A gente fala que ele está com octeto expandido. Você quer ver um átomo que faz isso? O nosso bonitão fósforo. O fósforo, ele faz 3 ligações. Tá vendo? E uma dativa, não é? Só que o fósforo é foda. Ele pode sofrer um processo chamado hibridização. E esse processo, que eu vou explicar ele quando eu for falar do carbono, ele é um processo muito louco. Por quê? Quando o átomo sofre essa tal hibridização, ele desemparelha todos os elétrons que estiverem emparelhados na vida dele. É um mecanismo para o átomo expandir ligações, digamos assim. Então, o fósforo, quando hibridiza, ele fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele passa a ser um elemento que era... Ele era um elemento trivalente com opcional de fazer uma dativa. Agora ele passa a ser um elemento pentavalente. Tá, e daí, Danilo? E daí que existe uma molécula que a indústria usa muito, que é essa daqui, ó. PCl5. É uma molécula onde o elemento central é o fósforo, e aí eu tenho 5 átomos de cloro ao redor dele. Entenderam? Quando você vai fazer a fórmula estrutural, você pode fazer do jeito que você quiser, ó. Põe um para cá, um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Assim, ó. Agora pensa. Se a molécula fosse planar, qual seria a forma geométrica mais viável para ela? Um pentágono. Perfeito. Se essa molécula fosse linear, esses ângulos aqui seriam todos eles 360 dividido por 5, tudo aquilo que a gente viu. Mas existe uma geometria mais estável para ela. Nessa geometria, gente, olha só. Imagina o fósforo formando com 3 cloros uma molécula trigonal plana. Ó. Tenta imaginar o fósforo. Aqui você tem um cloro e um cloro, formando um plano. Essas ligações aqui, elas vão formar ângulos de 120 graus. Aí eu vou colocar um cloro aqui em cima e um aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. Ó. Isso aqui no mesmo plano, um átomo em cima, outro embaixo. Tem um nome essa geometria. Se eu tirasse só esse cloro aqui, ó, eu teria uma pirâmide aqui, tá vendo, ó? Agora com outro fósforo eu tenho duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo. Assim, ó. O fósforo está bem no meio aqui, ó, bem no equador da pirâmide, ó. Aí eu tenho um cloro, outro cloro, um cloro em cima e um cloro embaixo. Tá? Essa geometria, ela é chamada de geometria bipiramidal, justamente porque são duas pirâmides, né? Uma para baixo e uma para cima. Só que a base delas é um triângulo, né? Então eu vou chamar de bipiramidal trigonal. Vixe, Maria. Trigonal.
Já começa a perceber nesse caso que a coisa vai ficando tão complicada que os ângulos não são iguais na molécula. Por exemplo, qual é o ângulo entre esse cloro aqui, ó, e esse? 120. Qual é o ângulo entre esse cloro e esse? 90. Eles estão aqui embaixo, ó. Você tem um plano, ó. Você tem um plano. Aqui está um. Aqui está um cloro. Aqui está um cloro. Aqui, ó. Ficou bem tosco, né? Tá? Então aqui você tem um plano. Esse plano aqui, ó. Ele é perpendicular ao cloro aqui, ó. E tem um cloro aqui na ponta, tá? E aí, o próximo caso especial é o caso com 6 ligações. Esse caso com 6 ligações é foda. Número estérico 6. Oi, angular. Número estérico 6. 6, pessoal. Com 6 ligações, eu vou pegar o caso do enxofre. Enxofre. Normalmente, o enxofre ele é encontrado na natureza fazendo duas ligações covalentes e, se preciso for, duas coordenadas. Tá? Inclusive, foi assim que a gente montou a molécula do SO2 aqui, ó. Ele fez uma dupla, aqui ele fez uma coordenada, ele podia ter feito uma outra coordenada. Então, quando o enxofre está nessa situação aqui, ó, quantas ligações no máximo ele pode fazer? Desse jeito aqui, 4. Ele faz duas covalentes obrigatórias e, se precisar, duas dativas ou coordenadas. Só que daí, esse processo chamado hibridização também acontece com esse boneco. Professor, eu tenho que saber quem sofre? Por enquanto, não. Mas tem uma caralhada de átomo que sofre esse processo, tá? O mais famoso é o carbono, óbvio. Aí você tem o fósforo, você tem o enxofre, você tem o berílio, você tem o boro. Tem vários que sofrem hibridização. Bom, enfim. Quando a hibridização acontece no enxofre, ele também vai desemparelhar os elétrons que eventualmente são emparelhados. Então, no caso do enxofre, a hibridização dele gera um átomo hexavalente. Então, se você um dia, no exercício de vestibular, encontrar átomos fazendo mais do que 4 ligações, não se assuste. Esses átomos estão hibridizados, tá? Ahn, Nesse caso, então, se o cara fizer as 6 ligações, né, ele vai ter 12 elétrons na camada de valência, tá? Uma molécula que aparece frequentemente com essa característica é essa daqui, ó. SF6. SF6. Olha lá. Como que vocês imaginam que possa ser uma geometria dessa? Dica: usa a anterior como parâmetro. Usa a anterior como parâmetro. Quando a molécula começa a estourar muito o elétron, a molécula começa a formar, de novo, duas figuras, uma para cima e outra para baixo. No caso da molécula de SF6, o que vai acontecer? O enxofre, com 4 flúors, vai fazer ligações num plano. Então, imagina aqui, ó, enxofre. Aqui eu tenho flúor, flúor, flúor e flúor, tá? Formando um quadrado, tá vendo? Imagina um quadrado planar. Aqui em cima eu vou colocar um flúor e aqui embaixo eu vou colocar um flúor também. Então você tem F, 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 formando um quadrado.
Aqui em cima tem um outro F. E aqui embaixo tem um outro F. Então são duas pirâmides também. Só que a única diferença é que nessas pirâmides a base é um quadradinho, tá vendo? Enquanto aqui a base era um triângulo, tá? Então aqui a geometria é bipiramidal quadrada. Geometria bipiramidal quadrada. Tá bom? Aí, por enquanto, né? Com esses casos, a gente consegue montar moléculas bem simples. Essas moléculas que a gente está montando, elas são bem simples mesmo. Mas eu também posso usar esses casos para montar moléculas um pouquinho mais complicadas, que é o que a gente vai fazer agora, tá? O que que vai acontecer? Nessas geometrias que eu estou pondo para vocês aqui, a gente sempre vai no mesmo lugar, né? Tipo assim, eu vou, olho para a estrutura, aí eu descubro quem que é o elemento central, faço uma contagem de nuvens e encaixo nos casos que a gente tem. Só que nem sempre as moléculas têm um átomo central só. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar algumas moléculas um pouquinho mais complicadas, nada fora da nossa realidade, tá? Coisas importantes, para vocês perceberem que eu consigo pegar casos simples e deixá-los mais complexos. Então, ó, exemplos mais complexos. Vamos lá. Obviamente, aqui é praticamente uma desculpa. Peraí. Aqui é praticamente uma desculpa, pessoal, para falar de moléculas orgânicas, tá? Porque daqui a pouco a gente vai ter que falar sobre elas, sobre polaridade, interação molecular, então a gente já começa a preparar o terreno. Vamos começar com uma molécula que a gente fala muito na orgânica, que é o metanol. Como será a geometria de uma molécula de metanol? Bom, o metanol, ele é assim, ó, gente. Ó, para quem não lembra, tá? Ele tem um carbono ligado, fazendo quatro ligações, como sempre. Ele está ligado a um OH, né, que é o grupo funcional do álcool hidroxila, e ele está ligado a três hidrogênios. Tudo bem? Beleza. Como será a geometria do metanol? Bom, primeiro, para a gente determinar a geometria, antes seria mais interessante a gente fazer a fórmula estrutural. Só para a gente ver quem está ligado com quem. Tá? Então, se você for pegar o metanol e for fazer uma fórmula estrutural, provavelmente você vai começar com o carbono, fazendo as suas quatro ligaçõezinhas bonitas, aqui. Aí eu tenho um O, que por sua vez está ligado com hidrogênio. Tudo bem? Tá, agora eu tenho que tentar imaginar como é isso espacialmente, cara. Como que é isso espacialmente? Porque aqui nós temos uma dificuldadezinha. Quem que seria o elemento central? Essa molécula, na verdade, ela tem dois centros. Você pode pensar que o carbono, ele é um centro entre esses quatro átomos. Mas nada me impede também de pensar que o oxigênio é um centro entre dois átomos. Tudo bem? Ô, gente, quantas nuvens tem em volta do carbono? Quatro. Ou qual que é o número estérico? Quatro. Então, esse carbono, ele precisa ser assim, ó. Eu vou começar desenhando aquele carbono desse jeito aqui, ó. Então, vamos lá. Pronto. Agora eu vou começar a ligar os caras no carbono. Eu vou ligar três hidrogênios, depois o outro que eu vou ligar um O, que por sua vez vai estar ligado com H. Então eu vou. Aí você pode escolher onde você quer ligar as ligações, tá, gente? Você pode colocar o OH aqui em cima, onde você quiser.
Eu vou colocar os hidrogênios aqui embaixo, ó. Aí eu vou colocar o O aqui, ó. Tudo bem? Só que pera um pouquinho. Quantas nuvens tem em volta do oxigênio? Ou qual que é o número estérico do oxigênio? É 4 também. 4. 1, 2, 3, 4. Só que dois estão vazios, não é? Como que é um oxigênio com duas nuvens vazias? Ele não forma um anglinho assim, ó? Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou desenhar o O com um anglinho. E os dois elétrons aqui, ó. Oi. Por que que você quer ligar? Eu estou dizendo, ó, por que que eu liguei o OH aqui? Porque eu quis. Escolher o quê? É só você virar a molécula de ponta cabeça, você vai ter um H para cima. Entendeu? Não tem diferença ligar embaixo ou em cima. Tá? Nesse sentido. Essa geometria é uma geometria. Não dá para a gente dar um nome para ela. Eu poderia dizer assim, olha, essa geometria ela tem uma parte tetraédrica e a pontinha dela aqui é um ângulo. Tá? Quanto vale esse ângulo aqui, ó? 109. E esses? 109. Tudo 109. Tá? Quer ver outra famosa? Acetileno e o etileno são muito famosos para produzir plástico. Então vamos falar deles aqui. Etileno. C2H4. Como seria a estrutura de um cara C2H4? Porque aí eu tenho 6 átomos, né? Percebe que quando vai aumentando o número de átomos, a gente vai perdendo a referência de quem que é o elemento central. Então, aqui a melhor maneira é montar a estrutura. Na molécula do etileno, eu tenho 2 carbonos e eu vou ter que ligar 4 hidrogênios ali. Como a gente sabe que o carbono é tetravalente, a única maneira de você conseguir ligar 4 hidrogênios é fazendo uma dupla. Aí você faz aqui mais 2, assim, ó, e taca os hidrogênios. Ó. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que imaginar como que é isso daí tridimensionalmente falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o carbono da esquerda e perceber que ele está com 3 nuvens. Puta, elemento com 3 nuvens, gente, ele é assim, ó. Ah, não tem mais, né? Acabou. Ele é trigonal. Ele é trigonal. Então, aqui tem que ser 120, 120, 120. Então, eu vou desenhar. Então, essa molécula ela vai ser plana, porque aqui também é a mesma coisa, ó. Então, eu vou desenhar ela de frente para vocês. Bem de frente para vocês. Ó. Professor, mas você desenhou a mesma coisa? Não, não desenhou a mesma coisa. Uma coisa é você desenhar a molécula assim, outra coisa é você desenhar ela assim. Quando eu desenho ela assim, ó, eu estou focando na estrutura. Não estou me preocupando com os ângulos, não estou me preocupando com a forma. Quando eu desenho assim, eu estou tentando enfatizar de que aqui você tem ângulos que formam uma espécie de um triângulozinho aqui, ó. E aqui também, tá? Essa geometria, essa molécula ela é uma molécula planar. Planar, tá? Tem uma molécula, vamos ver se vocês pegam essa ideia. Tem uma molécula muito famosa, com átomos de carbono fechado, que tem umas duplas entre carbonos. Quem que é? Que é a mais famosa das moléculas fechadas que tem carbono.
É o benzeno. No benzeno, a gente tem vários carboninhos fazendo ligações duplas. Dupla simples, tipo assim, ó. Opa. Quando a gente faz o benzeno, pode reparar, tá na orgânica, a gente costuma fazer assim, ó. Tá bom? Isso aqui não serve para nada, essa bola aqui no meio. Eu prefiro desenhar, em vez de fazer ele assim, eu gosto de fazer com as duplinhas, porque eu acho mais claro que a gente está olhando. Agora, tenta imaginar 6 carbonos formando um ciclo, ligados entre si, óbvio, e cada carbono ainda tem um hidrogênio. Então, por exemplo, se você pegar, vamos pegar esse carboninho aqui, ó, e dar um zoom nele. Quando eu pegar esse carboninho e der um zoom nele, eu vou encontrar uma coisa assim, ó. Vê se você concorda comigo. Ó, cada cantinho do benzeno é assim. Então eu posso dizer que cada cantinho do benzeno forma uma estrutura assim, ó. Então, se a gente fosse olhar para a molécula de benzeno, a gente ia ver 6 átomos de carbono no mesmo plano, todos formando um hexágono com os hidrogênios para fora, tá? Seria a molécula planar. O benzeno é uma molécula planar. É uma molécula planar também, tá? Tudo bem até aqui? Vou colocar só mais uma, tá? Só mais uma. Ó, os ácidos têm estrutura também, né? Então eu escolhi um aqui para falar da geometria de ácidos. Geometria molecular de moléculas complexas é muito mais relacionada à orgânica, mas tem as inorgânicas também. Nesse caso aqui, é até mais fácil a gente identificar que o elemento central é o enxofre, tá? O enxofre, pessoal, ele tá, nesse caso aqui, ele tá no seu estado normal, tá? Ele não tá hibridizado. Então, o enxofre no seu estado normal, ele vai fazer 2 ligações covalentes e 2 dativas, certo? Então, olha só, oi, pelo número de ligações que ele está fazendo. Por exemplo, se você pega um enxofre numa situação normal, ele pode fazer ou 2, ou 3, ou 4. Se você encontra uma molécula onde o enxofre está fazendo mais que 4, hibridizado. A mesma coisa vale para os fósforos. O fósforo, ele normalmente faz 3 e uma dativa. Se você encontrar o fósforo fazendo 5, hibridizado, tá? Ahn, bom, nesse caso aqui, qual que seria a estrutura do ácido? Eu teria os dois Hs ligados a O, diretamente assim, ó, tá vendo? E os 2 pares de elétrons que restaram, eu faria dativas, ou coordenadas. Tanto faz o nome. Pronto, ali. Agora, vamos tentar imaginar um pouquinho como que seria a forma dessa molécula. O elemento central é o enxofre, hein? Quantas nuvens tem no enxofre? 4. Opa, se o enxofre tem 4 nuvens, eu acho que eu vou desenhar um tetra. Vou desenhar um tetra. Um tetra. Um tetra. Ó,
Tá, agora eu vou colocar nas perninhas do tetraedro meus átomos. Tá. Tem dois átomos que são oxigênios, né? Eu posso colocar onde eu quiser também. Vou colocar um aqui e outro aqui, ó. Tá? Agora, tem dois Os que estão ligados com Hs. E o O, ele forma a geometria da água, né? Angular. Então eu vou desenhar um O tortinho com H, ó. E o outro O tortinho com outro H. Mostrando aqui as angularzinhas. É um tetraedro que não cortou as unhas do pé. Ó, tá com as unhas grandes. Mas você percebe que o centro da molécula é um tetraedro, tá? Gente, isso aqui, depois. É que, óbvio, né? Vocês não gostam disso, mas isso aqui fica viciante. Depois de um tempo, você começa a olhar para qualquer coisa dessa, começa a tentar imaginar a molécula. Fala, como assim? Como que é uma... Tá? Isso aqui é muito importante quando a gente for estudar reação orgânica, isomeria cis-trans, isomeria ótica e caráter ácido-base. Tá? Então, isso aqui não vai cair assim. Esquece. Esquece. Ah, qual que é a geometria do fulaninho? Eventualmente cai quando a prova é muito conteudista. Mas o Enem não tem esse perfil. Né? Tipo, dá 3 moléculas e pergunta assim, qual é trigonal? Trigonal. Não tem isso, não. Mas isso vai ser usado para entender outras coisas. Tá? Bom, agora a gente vai para o passo 2. Tá, eu já sei determinar, pelo menos em parte, a forma da molécula. Agora eu quero saber se essa molécula é polar ou não. E, a bem da verdade, a parte mais filé mignon da história é a polaridade. Só que qual que é o problema, né? Por que que a gente primeiro tem que estudar a geometria? Porque, infelizmente, a polaridade depende da geometria. Se você não sabe a geometria de uma molécula, você não sabe determinar a polaridade. Ou você decorou e pronto. Então, vamos falar um pouquinho sobre a determinação da polaridade. Determinação da polaridade. Beleza. Para a gente determinar a polaridade, gente, a gente vai usar uma técnica muito, muito, muito prática. O que que a gente vai fazer? A polaridade surge como? Né? Vamos lembrar. A polaridade surge, vamos escrever aqui, ó. Polaridade. Essa palavra polaridade, ela precisa ser usada com um pouco de cuidado, por quê? Porque ela pode se referir a duas coisas. Eu posso me referir à polaridade de uma ligação, ou eu posso me referir à polaridade da molécula. Tomar muito cuidado com isso, tá? Então, vamos começar falando da polaridade da ligação covalente. Lembra quando a gente teve. Agora vai começar, tá, gente? Daqui para frente, toda aula lembra, que a gente já tem muita coisa vista, né? Quando a gente estudou tabela periódica, na segunda aula do assunto, eu falei sobre propriedades periódicas, que são coisas que o átomo gosta de fazer na natureza. E lá dentro das propriedades periódicas, a gente citou o raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Na época que a gente estudou esse conceito, eu expliquei um pouquinho sobre o que era a eletronegatividade. Então vamos lembrar para a gente poder entender a história. Pega, por exemplo, qualquer ligação aqui, vai. Vamos pegar essa ligação da ativa. Aqui, aqui você tem dois elétrons, não tem? O que está acontecendo, gente? Esses elétrons, pelo fato deles estarem sendo compartilhados, eles ficam caminhando entre os dois átomos. Lembra que quando eu ensinei isso, eu até me lembro, eu falei, gente, não olhem para esse traço e achem que os elétrons estão parados. Os elétrons estão se movimentando. Só que tem um detalhe. O Linus Pauling descobre, lá na época dele, que um dos átomos consegue fazer os elétrons ficarem mais tempo perto de si. É como se esse átomo exercesse uma espécie de força que mantém os elétrons mais tempo perto dele. Essa característica que o átomo tem de puxar elétron, eu chamo de eletronegatividade. Fui ontem, lembra? Então, a polaridade de uma ligação covalente ocorre
ocorre quando dois átomos de diferentes eletronegatividades, compartilham elétrons, tá bom? Então, acho que aqui, né, pessoal, é o momento em que a gente precisa, de fato, memorizar a fila, tá? A partir daqui, sim, a gente precisa memorizar essa fila. Essa fila ela vai ser usada sempre em que contexto? Sempre que você estiver falando de polaridade, de interações moleculares, você precisa analisar se uma molécula é polar ou não, se ela é solúvel na água ou não, tá? Porque às vezes a frase ela fica jogada na nossa mente, lá no fundo do tapete, a gente nem sabe quando usar, tá? Tá, agora veja. Dois átomos que têm eletronegatividades diferentes vão gerar uma ligação polar. Só que tem um problema. Quando você vai analisar uma molécula desse tamanho aqui, mano, é uma zona. É fulano puxando elétron de Beltrano, que puxa elétron de Cicrano, que puxa. Então, o que que a gente faz? A gente vai tornar essa análise prática. Como assim prática? Toda vez que você visualizar uma ligação polar numa molécula, você vai representar ela assim, ó. Por exemplo, vou pegar uma ligação HCl, que é uma ligação polar. Ó, o cloro tem uma eletronegatividade maior que o hidrogênio, então os elétrons passam mais tempo perto do cloro, então é uma ligação polar. Para representar essa ligação, a gente vai fazer uma setinha apontando para o cloro, tá? Essa setinha, pessoal, na verdade não é uma setinha, tá? Ela é um vetor. É um vetorzinho, só para representar que tem um átomo puxando elétron. Só que vocês lembram que lá na física, todo vetor tem um módulo, uma direção e um sentido? A gente vai usar mais ou menos essa mesma ideia, porque, ó, observa que o vetor ele está apontando para o cloro. Então, por que que ele está apontando para o cloro? Porque nesta representação, o vetor ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Então, ele tá tentando te dizer o seguinte, ó, os elétrons estão meio indo para lá. Para lá é foda, né? Para a direita. Tá bom. Só que tem uma outra coisa, que é genial isso. Vocês lembram que lá na física o vetor tem um módulo, né? E o módulo, ele representa o que de um vetor? O valor. O valor. 5 newton, 10 newton, né? Vocês entendem que polaridade também tem valor? Porque, veja, uma coisa é você ligar hidrogênio com cloro. Outra coisa é você ligar hidrogênio com flúor. Qual seria a diferença? Quando você liga o hidrogênio com o cloro puxa elétron. Quando você liga hidrogênio com o flúor puxa muito o elétron. Ou seja, se aqui os elétrons passavam mais tempo perto do cloro do que do hidrogênio, vocês imaginam quando eu meter uma dessa aqui, ó. Eu tive uma namorada na minha adolescência, sério, eu namorei 2 anos com ela. No último semestre, eu praticamente estava morando na casa dela. Só ia para casa para trocar roupa. Até o dia que minha mãe me pegou. Obrigado. Falou assim: eu não sou sua empregada. Tô contando isso porque toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro dessa merda. Aqui é quando eu tava no começo de namoro. Eu ficava, tipo, da semana tinha 7 dias, eu ficava 4 dias na casa dela. Aqui eu já tava ficando 6. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer com isso? Tirando o fato de que não vai dar certo se você começar a fazer isso logo, o flúor é muito eletronegativo. Ele é tão eletronegativo que os elétrons praticamente moram perto do flúor.
Então, eu vou representar o vetor um pouquinho maior. Quanto maior é o vetor, mais o átomo puxa elétron. Então, a nossa estratégia é a seguinte: eu vou atribuir para cada ligação dessa birosca um elétron desse. Um elétron não, um vetor desse. Eu vou apontando. Ah, fulano puxa, fulano puxa, fulano puxa, e vou fazendo isso. Quando eu terminar de atribuir os vetores, eu faço uma soma desses vetores para ver quem ganhou o cabo de guerra. Vocês entendem isso? Então, depois que eu fiz isso, eu vou para o segundo passo, que é a polaridade da molécula. Da molécula. Identifiquei os vetores? Tá. A polaridade da molécula é determinada pela soma dos vetores. Tá? Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar, tá? Esse vetor tem um nome. Caso você ouça, não estranhe, tá? O vetor se chama momento de dipolo. Dipolo. Tá? De maneira resumida, o vetor momento de dipolo mostra onde está o dipolo. Quem é o polo negativo, quem é o polo positivo. Tá. E aí a coisa é meio simples, até quase intuitiva, que é a seguinte. Depois que você atribuiu todos os vetores para todas as ligações e somou esses vetores, o que pode acontecer? O vetor resultante pode ser nulo ou não nulo. Não nulo. Vamos lá, gente. A gente, quando aprende a fazer conta com vetor, a gente aprende que vetores podem se anular ou não. Isso vai depender de ângulos, caramba. Aqui é a mesma ideia. Caso o vetor resultante seja zero, significa que nenhuma região da molécula tem elétron ali concentrado. A molécula está com os elétrons bem distribuidinhos. Agora, se na hora que você começar a somar os vetores, você perceber que a soma não vai dar zero, significa que essa molécula tem algum lugar com concentração de elétrons. Portanto, ela vai ser uma molécula polar. Então, aqui a coisa funciona bem simples. Se os vetores são nulos, molécula apolar. Se os vetores forem não nulos, molécula polar. Tá? E a gente vai ver por exemplos também, né? Que mesmo quando você. Essa técnica do vetor, ela parece mais complicada do que deveria, mas com a técnicazinha do vetor, a gente consegue, inclusive, pegar duas moléculas que são polares e ver qual é mais polar. Isso também é importante, tá? Por quê? Porque a diferença entre uma ponte de hidrogênio e uma força de dipolo permanente está na intensidade da polaridade. Escuta bem essa frase. Porque lá na escola, daquele jeito tosco, vocês aprendem que ponte de hidrogênio é H ligado a FON. Isso não serve pra merda nenhuma. Eu preciso tentar entender o que uma ponte de hidrogênio tem especial que eu falo tanto dela. Então, por enquanto, o que eu quero que vocês entendam? Que o tamanho do vetor vai indicar a intensidade do dipolo. Então, isso aqui é polar? É. Isso aqui é polar? É. Mas quem é mais polar? Esse aqui, tá? Beleza? Ahn, Deixa vocês copiarem, vai. Vou pegar alguns exemplos para a gente praticar.
Ô, gente, com essas três moléculas aqui, eu quero mostrar para vocês como a geometria é importante. Porque você pode chegar e falar assim, Danilo, mas espera um pouquinho. Pelo que você está mostrando aqui, eu não preciso da geometria da molécula, é só pegar os vetores e atribuir. Aí é que está o problema. Quando você faz a atribuição dos vetores, para lá ou para cá, realmente não importa saber qual é a geometria. Só que quando você vai fazer a soma, é que dá o problema. Porque a gente sabe muito bem que dependendo do ângulo de vetorização, ela pode dar zero. Então, gente, entenda que a geometria ela é fundamental para você conseguir ponto vetor. Se você não tem a geometria da molécula, não tem nem sentido você pensar em vetor, tal. Observa aqui nesse exemplo como que isso é relevante, ó. Aqui eu coloquei três moléculas triatômicas. Só que duas são lineares e uma é angular, ok? Então vamos lá. São as moléculas que eu coloquei ali. Observa que eu já desenhei as moléculas respeitando a geometria, tá? Toda vez que você for atribuir polaridade, por exemplo, eu vou atribuir polaridade para essa coisa aqui, ó. Eu não posso desenhar ela assim. Eu tenho que desenhar ela assim, tá? Com a geometria dela. Bom, a geometria do HCN é linear. Tá. Aqui tem uma ligação HC. Essa ligação, ela tem diferença de eletronegatividade? Tem. Na fila, o carbono é um pouquinho mais eletronegativo que o H. Então, eu vou desenhar aqui um vetorzinho. Um vetorzinho. Aí, agora eu vou analisar a tripla, CN. Nitrogênio mais eletronegativo que o carbono. Puxa para cá. Eu vou desenhar esse vetor um pouquinho maior. Só para dizer que a diferença de eletronegatividade aqui é um pouquinho maior que aqui. Tá bom? Essa soma dá zero? Não, não. Ah, então veja. Eu tenho ligações polares. Os vetores não se anulam. Então a molécula é polar. Tá? E eu ainda posso dizer onde está o polo negativo dela. Se os dois vetores estão apontando para a direita, gente, o polo negativo da molécula está aqui, ó. Essa simbologia aqui, gente, ó, parece um. Eu sempre olho para isso e penso que é um brinco. Parece um brinquinho. Esse símbolo sigma menos é o símbolo que a gente usa para dizer, olha, aqui tem uma concentração de elétron. Agora, se o polo positivo é ali, desculpa, o negativo, né? O positivo está aqui. Então é uma molécula polar com ligações polares. Tá bom? Oi. Tem. Olha esse caso aqui, ó. Tem, por isso que eu coloquei essas duas aqui. Aqui é linear também, três átomos, tal. Agora eu vou atribuir os elétrons. Eu tenho aqui, os elétrons não, as polaridades, né? Aqui eu tenho uma ligação C dupla O. Gente, o fato da ligação ser simples, dupla, tripla, não importa nada, tá? Se analisa quem está puxando elétron e deu. Então aqui eu tenho uma dupla, ok? Puxando o oxigênio, puxando elétron. Tá. Aqui eu também tenho uma dupla. E essa dupla é a mesma dupla que a outra. Então, é como se a gente tivesse dois vetores de mesmo módulo. Vocês entendem que esse vetor tem que ter o mesmo tamanho que esse? Porque as ligações são do mesmo tipo. Então, eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, só que eles têm sentidos opostos. Então, na hora que eu for somar esses vetores, a soma dá zero. Então, esse caso é muito curioso. Por quê? Porque eu tenho ligações polares, mas como a molécula tem uma forma específica e essas ligações acabam se anulando, então a molécula acaba sendo apolar. Molécula apolar. Tá bom?
Onde está o polo positivo e negativo? Boa pergunta. Não? Os dois oxigênios? Né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que que é uma pessoa ateu? O que que é uma pessoa ateu? Não acredita. E o que será que é uma coisa apolar? Não tem polo. É aí que está a sacada. O fato das ligações serem polares, mas se anularem, faz com que você não tenha um polo. Então você não vai ter uma região. Ah, professor, mas não daria para pensar que um polo está aqui negativo, outro aqui? Não dá, porque os efeitos se anulam. Então não tem polo. Por isso, gente, agora tudo vai começando a fazer sentido. Por isso que moléculas apolares geralmente são voláteis. Faz sentido essa frase na tua cabeça agora ou não? Se não faz, eu vou te ajudar. Por que que moléculas apolares geralmente são voláteis? Porque geralmente moléculas apolares não conseguem se atrair uma na outra. A volatilidade tem a ver com o quê? Com a intensidade das forças. Se a força intermolecular é uma força muito intensa, o líquido tem dificuldade para virar vapor. As moléculas têm dificuldade de se separar. Agora, moléculas assim, por exemplo, praticamente não se atraem. Por isso que a gente fala, por exemplo, que molécula apolar é volátil, os carbonetos são voláteis, os hidrocarbonetos também são apolares, tá? Então, é aqui que a gente começa a entender o porquê que isso aqui é importante. Agora, aqui sim, ó, aqui vai acontecer o polo. Por que que nesse caso a molécula tem polo? Por causa da geometria. Veja, aqui eu tenho ligação OH, OH, tá bom? Só que assim, gente, os dois vetores, eles estão apontando para cima. Tudo bem, um está apontando para a direita, o outro está apontando para a esquerda, assim, né? Mas você concorda que a resultante vai ter que dar para cima? Nesse caso, gente, eu vou ter ligações polares para uma molécula polar. Onde está o polo negativo? Isso também é uma coisa interessante. Quando os vetores não se anulam, como aconteceu aqui, por exemplo, ou vai acontecer ali, além deles não se anularem, o vetor resultante ele aponta para o polo negativo. Então, como os dois vetores estão apontando para o oxigênio, eu sei que o polinho negativo da água está aqui em cima e o polinho positivo aqui embaixo, tá? Na verdade, o polo positivo, a gente poderia desenhar ele um pouquinho aqui no hidrogênio, né? E um pouquinho aqui no outro hidrogênio. E aí eu tenho uma estrutura polar, tá? Olha que interessante isso aqui que eu vou desenhar. Essa daqui é polar ou apolar? E aí? Polar. A ligação HS, uma ligação menos polar, mas ela ainda é polar. Então aqui, ó, o enxofre puxa elétron. O enxofre puxa elétron. Só que eu desenhei os elétronzinhos menores. Só para dizer, olha, o enxofre puxa, mas nem um tanto. Então aqui eu tenho polo negativo e polo positivo. Agora você consegue responder uma pergunta. Qual das duas é mais polar? Porque veja que na representação eu desenhei as duas igualzinho. Não tem nenhuma forma que a gente tenha de representar se uma molécula é mais polar que a outra. Mas, se a gente conseguir analisar a intensidade dessa puxação de elétron,
eu consigo dizer onde o polo negativo é mais negativo, entende? Então, veja, na água, o oxigênio, ele concentra os elétrons. No H2S, o enxofre faz isso. Só que como o oxigênio é um elemento mais eletronegativo do que o enxofre, ele consegue concentrar mais os elétrons aqui. Então, são moléculas com a mesma geometria, têm o mesmo tipo de vetor, só que a polaridade é diferente. Então, a presença desses vetores, ela também te ajuda a dizer, olha, qual que é mais polar? É por isso que, só para vocês entenderem onde isso vai chegar, é por isso que moléculas assim fazem pontes de hidrogênio, e assim não, tá? A ponte de hidrogênio, ela vai ser um caso onde a molécula é muito, 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 muito polar. Ela é tão polar que ela consegue gerar uma força muito mais intensa do que as outras, tá? Fala, Gu. É. É que o sabão não é um hidrocarboneto, né? O sabão é um sal. Sim, mas ele tem uma parte polar na ponta, né? Ele não é um hidrocarboneto, ele é derivado de gordura. Aí é diferente. Porque ele tem tanto polaridade como apolaridade. Mas aí eu já não posso chamar de hidrocarboneto, tá? Ele é um sal. Tudo bem? Será que a gente consegue fazer exercícios? Falta 10. Deixa eu ver. Ah, vamos parar, vai. Vamos parar. A gente deixa os exercícios para semana que vem. Tem bastante exercício para fazer, tá? Então tá aí. Voltamos em meia hora. O